You guys are ready tonight. Espero que vocês estejam prontos para essa noite. I really came with fire. Eu vim realmente com muito fogo. I promise. Eu prometo. I've got great news. Eu tenho notícias incríveis. Because of these 3 different days. E por causa dos 3 dias diferentes que nós estamos tendo. This is my only day to be with you. Esse é meu único momento com vocês essa noite. But we're going to pray and we're going to have a fire tunnel Porém tonight. nós vamos orar e nós vamos ter um túnel de fogo. And we're going to believe Jesus for a great impartation. E nós vamos crer que vamos receber de Jesus uma grande transferência. And we are believing that God is going to overwhelm you Nós tonight. vamos crer que Deus ele vai realmente te surpreender poderosamente. That the Holy Spirit might have his way. Que o Espírito Santo ele vai fazer o seu querer. That you would be a firebrand for the E Lord. você vai ser uma tocha de fogo para o Senhor. Okay? Ok? Before we get started on that, I want to share something that's equally important. Mas antes de começarmos, eu quero compartilhar algo com vocês que é igualmente Do importante. you know that you are currently moving with God Você sabia que você está nesse momento você está se movendo com Deus? in equal proportion to your radical obedience? Na mesma proporção da sua obediência radical. You're only as far along with God Você só chega a uma distância com Deus as you are in obedience to Him. enquanto você está em obediência a Ele. Grace doesn't give us a license to not be obedient. A graça não nos concede uma liberação para que a gente não precise ser obediente. Grace and truth came through Jesus, Mas a graça e a verdade foi através de Jesus. and obedience is required, E a obediência ela é requerida. even rather than sacrifice. Até mesmo mais que sacrifício. Are you with me? Vocês estão comigo? It's very important. É importante isso. I want to talk to you about something that I think is probably one of the hardest things for the body of Christ to hear. Eu quero falar com vocês hoje sobre uma coisa que eu acredito que às vezes é uma das coisas mais difíceis para o corpo de Cristo ouvir. Yet Jesus talked about it more than anybody else in the Bible. Mas Jesus foi que falou sobre esse assunto muito mais que qualquer outra pessoa na Bíblia. Jesus talked about money more than anybody else. Jesus falou sobre dinheiro mais do que qualquer outra pessoa na Bíblia. Why? Por quê? Because money can have your heart or God can have your heart. Porque o dinheiro ele pode acabar assumindo seu coração no lugar onde Deus precisa assumir seu coração. have both. Você não pode ter os dois. You cannot have both the love of God Você não pode ter tanto o amor de Deus and the love of money. e o amor ao dinheiro ao mesmo Do you tempo. understand that money is not evil? Você sabia que o dinheiro, você não entende que o dinheiro não é uma coisa ruim? The love of money is evil. O amor ao dinheiro é uma coisa ruim. Do you agree? Você concorda? There is nothing evil about money. Não existe nada ruim sobre o dinheiro. It can be used to change the world. Ele pode ser usado para mudar o mundo, It can also be used to fill you with the world. mas também pode ser usado para te encher com o mundo. Think with me. Pensa comigo. Money can change the world, O dinheiro pode mudar o mundo, or money can get you things so that you can love the world. ou o mundo pode te dar coisas que pode gerar em você amor ao mundo. O dinheiro pode gerar coisas que pode gerar amor ao mundo. See, when I talk about fire, everybody's excited. Quando eu falo sobre fogo, todo mundo se empolga. When I talk about money, everybody goes, Mas quando eu falo sobre dinheiro, todo mundo faz assim. why? Por quê? Because money has too big of a place in our hearts. Porque o dinheiro acaba assumindo um lugar grande demais no nosso coração. If somebody preaches about finances Se alguém prega sobre finanças, and you have a problem, e se você tem um problema com isso, it's not the preacher, o problema não está no pregador, it's your heart. o problema está no seu coração. I'm going to go over here because they're going to listen. Eu vou para esse lado aqui porque eles vão ouvir o que eu acabei de dizer. Jesus, here, let me just share Deixa eu compartilhar isso com vocês. just some scripture. Parte das escrituras. How many of you love scripture? Quantos de vocês amam as escrituras? How many of you love Jesus? Quantos de vocês amam Jesus? Okay, listen. Did you hear? Ouça isso. Lots of people love Jesus, but only a part of you love the scripture. Muitos de vocês amam Jesus, mas nem todo mundo ama a escritura da mesma maneira. No, Jesus was the Word made manifest. Jesus é a palavra de Deus que foi manifesta. In the beginning was the Word, No princípio era o verbo, and the Word was with God, e o verbo estava com and Deus, the Word was e God. o verbo era Deus. Jesus is the Word. Jesus é o verbo. So how many of you love the Word? Jesus é a palavra. Quantos de vocês amam a palavra? Hey, that's what I mean. É isso que eu quis dizer. See, we can't just have a love for Jesus Nós não podemos simplesmente amar somente Jesus and not a love for what He said. e não amar o que Ele falou. Jesus said, Jesus disse:
This is in Luke 16. Isso está em Lucas 16. It's crazy. É uma loucura. He's talking about stewardship. Aqui ele está falando sobre boa mordomia. Do you know that Jesus is really big on stewardship? Sabe que Jesus ele realmente valoriza muito uma boa mordomia? Do you agree? Você concorda nisso? He wants us to be stewards. Ele quer que nós sejamos pessoas que são bons mordomos daquilo que ele nos dá. He's talking about a certain rich man. E ele estava falando sobre um certo homem rico. And said he had a steward, E and an accusation was brought to him that this man was wasting his goods. foi trazida uma acusação que aquele homem estava desperdiçando os seus bens. So he called him in, Então ele falou ao homem: and he said, "What is this I hear about this? Give an account for your stewardship, O que- because you can no longer be one." E ele trouxe aquele homem que era administrador e fala assim: eu estou ouvindo acusações que você tem feito isso, venha e preste contas da maneira que você tem administrado. And the steward said to himself, Mas aquele administrador disse: "What should I do? o que eu devo fazer? My master's taking away my stewardship from me. O meu mestre está tirando de mim a minha função de mim. O administrador disse: I cannot dig. I'm ashamed to beg. You know what? Here's what I'm going to do. o que farei? Eu sou envergonhado. O que eu devo fazer? I'm going to do something Eu vou fazer algo so that when he stops me from being a steward, para que quando ele vier pedir para mim prestar contas, all the people that owe him money todas as pessoas que me devem dinheiro, will receive me into their houses. eles vão me receber nos seus lares. I know what I'm going to do. Eu sei o que é que eu vou fazer. I'm going to steal from the master, Eu vou roubar do mestre and I'm going to get some of the money paid. e eu vou fazer com que parte do dinheiro seja pago. That way, when the master kicks me out, Então dessa maneira, quando o meu mestre I'll ele have me a place to expulsar, live. eu vou ter um lugar para morar. so he called his master's debtors, Então ele chamou as pessoas que estavam devendo ao mestre. and he said to one, "How much do you owe my master?" E ele perguntou para aquelas pessoas que estavam em dívida: quanto você deve ao meu mestre? He said, 100 measures of oil. Ela falou: eu devo 100 medidas de óleo. So he said, "Take your bill, sit down quickly, and write 50." Ele falou: pega a tua conta e escreve bem rápido e coloca 50. He didn't ask the master. Ele não pediu ao mestre. He's just trying to get money. Ele estava simplesmente tentando pegar dinheiro. And what he's doing is he's stealing from the master. E o que ele estava fazendo nesse momento, ele estava roubando do seu mestre. That's not good stewardship. Isso não é uma boa mordomia. But he's going to get some of the money. Mas ele ia pegar um pouco daquele dinheiro, So at least the master has something. para que pelo menos o mestre tenha algo. And he said to another, E ele falou para outro: "How much do you owe?" quanto você deve? 100 measures of wheat. Aí ele fala: 100 potes de azeite, de trigo. Take your bill and write 80. Ele falou: pega a tua conta e escreve 80. So the master commended the unjust steward, Então o mestre ele falou para aquele administrador que era infiel, because he had dealt shrewdly. porque ele tinha feito com traição. Now, first of all, if you're a steward over your master's money orders, Então, primeiramente, se você é um administrador do seu mestre, a master doesn't need a steward for two people. o mestre não precisa de um administrador para duas pessoas. A master needs a steward for many people. Ele precisa de um administrador para muitas pessoas que estão devendo a ele. Many people owe debt. Porque muitas pessoas estão em débitos. So at least he brought in something. Então, pelo menos ele trouxe algo. So this is what happens. Então foi isso que aconteceu. Jesus said, the sons of this world are more shrewd in this generation than Ele the diz sons of light. ele fala que os filhos das trevas são mais prudentes do que os servos da luz. Who knows that you and I Quantos de vocês sabem que você e eu, need to be good stewards? nós precisamos ser bons administradores? But you and I are children of the Most High God. Mas você e eu, nós somos filhos do Deus Altíssimo. And we should shine better than the sons of darkness. Nós precisamos brilhar melhor do que os filhos das trevas. So God wants to put wisdom Então Deus deseja colocar on sabedoria all of us as stewards. em cada um de nós como seus mordomos, seus administradores. This is what Jesus said E foi isso que Jesus disse in verse 9. no versículo I 9. say to you, make friends for yourself with unrighteous mammon. E ele falou: faça para você amigos para ganhar amigos de forma, That when you fail, para que quando você falhar, they'll receive you eles vão receber vocês into their home. nas moradas. Who is faithful in what is least is faithful in much. Porque quem é fiel no pouco também é fiel no muito. He who is unjust in what is least is unjust also in much. E quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Therefore, if you have not been faithful in unrighteous mammon, E assim, se vocês não forem fiéis, se não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas, who will commit to you and trust you with true riches?
Quem vai confiar a vocês as riquezas verdadeiras? If you haven't been faithful in what is another man's, Se você não foi fiel no que é do outro, who will give you what is your own? quem é que vai te dar aquilo que é seu? And this is what Jesus says. Foi isso que Jesus disse. No one can serve two masters, Ninguém pode servir a dois mestres. for either he will hate the one Ou você vai aborrecer um and love the other, e amar o outro. or else he'll be loyal to the one Ou você vai ser leal a um and despise the other. e desprezar o outro. You cannot serve both God and mammon. Você não pode servir os dois da mesma maneira. Você não pode servir Deus e o dinheiro. This is what Jesus said in verse 10. Listen to this again. Foi isso que Jesus disse no primeiro passo. Ouça isso mais uma vez. He who is faithful in what is least Aquele que é fiel no pouco is faithful also in much. também é fiel no muito. So what is he saying? Então o que ele está dizendo? Jesus is saying that out of everything in life, Jesus está dizendo que em tudo na vida, the least of everything no mínimo de tudo, no pouco de tudo, is money. o mínimo de tudo é dinheiro. But in our lives, Mas na nossa vida, money becomes the most of everything. o dinheiro acaba se tornando a maioria de tudo. Jesus knew Jesus sabia that God needs to be the most of everything. que Deus precisa ser o maior de tudo, em So tudo. if he can't get you to see that money is the least of everything, E se ele quer fazer com que você veja que o dinheiro é a parte mínima de tudo. then by default and the wisdom of man, Então, na sabedoria dos homens, we learn to love money. nós acabamos o quê? Nós acabamos aprendendo a amar o dinheiro. And we can't truly honor and love God the way he wants to be. E nós acabamos não sendo capazes de amar a Deus e honrar a Deus da maneira que Ele precisa ser honrado. Money makes an amazing servant but a terrible master. O dinheiro ele faz um grande servo, mas não um bom mestre. Money should never be our master. O dinheiro não poderia jamais ser o nosso mestre. Money should only be our servant. O dinheiro precisa ser apenas o nosso servo. Because you cannot serve Porque both você não, God você and não, money. você não pode servir a Deus e o dinheiro ao mesmo tempo. Either you will love one Ou você vai amar um and despise the e other. desprezar o outro. I don't know if you see this or not. Eu não sei se você vê isso ou não. We want God to trust us with many things. Nós queremos que Deus nos confie em muitas coisas. But if we can't even be trusted with what is least, Mas se a gente não pode ser confiado até mesmo nas coisas pequenas, how can we expect to be trusted with what is most? como é que nós podemos esperar sermos dignos de confiança daquilo que é mais importante? When I was in the world, Quando eu estava no mundo, I was a thief. eu era ladrão. 22 years as an addict. Eu passei 22 anos como um viciado. All I did was steal, kill, and destroy. Tudo que eu fazia era matar, roubar e destruir. Jesus came into my life. Mas Jesus entrou na minha vida. He radically interrupted my life. Ele interrompeu na minha vida de uma forma radical. I wasn't even seeking him. Eu nem sequer estava buscando a Ele. And in a drug deal gone wrong, Mas uma venda de droga deu I errado. get shot at from 3 meters away. E eu levei um tiros a queima-roupa. 3 And metros de distância. Jesus says, E Jesus disse: I took those bullets for you. Are you ready to live for me yet? eu levei os tiros de bala por você. Será que você está He disposto a viver por mim agora? shields me from getting shot. Ele se fez como um escudo que me impediu de levar os tiros. I have been in and out of prison. I have stolen everything. Eu estive na prisão e fora da prisão, eu tinha roubado tudo. I was extradited twice across America and kicked out of the military. Eu fui extraditado da América 2 vezes e fui expulso do serviço militar. I was with my girlfriend for 9 years and threatened to kill her for 7. Eu estava com uma namorada por 9 anos e passei 7 daqueles 9 anos ameaçando I matá-la. was suicidal every day. Eu tinha pensamento suicida todos os dias. I thought of taking my life every day. Todos os dias eu pensava em tirar a minha vida. And no one interrupted my life. No one told me God loved me. No one told me He had a plan. Ninguém interferiu na minha vida e me falou que Deus me amava e tinha um plano. Nobody. Ninguém fez isso. And Jesus, Mas Jesus, in the midst of all of that, no meio de tudo isso, when I am the worst of the worst, quando eu estava no pior do the pior dark estado, of the dark, no lugar mais escuro, the thief of thieves, o ladrão dos all I did was ladrões, steal. tudo que eu fazia era roubar. Jesus Mas Jesus, says, I want that one. Ele falou, é esse que eu quero para mim. About me. Ele falou isso para mim. He snatched me out of darkness Ele me arrancou das trevas.
And in 2 months in a rehab, E 2 meses que eu estava numa clínica de the recuperação. first book I could ever read in my life is the Bible. O primeiro livro que eu consegui ler na minha vida foi a Bíblia. At 34 years old, Com 34 anos de the idade. Bible becomes the first book I could ever read. A Bíblia se tornou o primeiro livro que eu consegui ler. That's amazing. Isso é incrível. And he shows me that he forgave me. E ele me mostrou que ele me perdoou. And he forgot what he E forgave. ele esqueceu o que ele perdoou. That my sins and my lawless deeds, he's going to remember no more. Que os meus pecados e as minhas quebras da lei, ele não mais se lembraria. It's a whole new world. É um novo mundo. Everything changed. Tudo muda. I come home from this rehab, E eu voltei para minha casa daquela clínica de recuperação. and this little girl, this 7.5-year-old girl that I didn't even know as a daughter, E aquela menina de 7 anos e meio que eu mal conhecia, como minha filha. I was an animal, I was a liar, I was a thief. Eu era um animal, eu era um mentiroso, eu era um ladrão. She comes running up to E me, ela veio correndo para mim. Daddy, Daddy, you're Papai, home. papai, você está em casa. And I tell her, I can't live here. I ruined mommy's life. I'm so sorry for all I've done. E eu falei para ela, eu não posso morar aqui, eu arruinei a vida da mamãe, eu sinto muito por tudo que She eu says, fiz. Daddy, this is your E home. ela falou, papai, essa casa é sua. I said, baby, Daddy can't live here anymore. E eu falei, meu amor, papai não pode mais morar aqui. And my girlfriend comes out of the house. E a minha namorada apareceu na casa. This is 2 months. Isso é 2 meses. She comes out of the house. Ela saiu da casa. She said, when you went away, I gave my life to E ela Jesus. disse, quando você foi embora, eu entreguei a minha vida para Jesus. And I am so amazed. E eu fiquei tão maravilhado. The girl that I threatened to kill Aquela moça, aquela garota que eu tinha ameaçado matá-la, asked me to marry her. ela me pediu para eu casar com ela. And 4 days later, E 4 dias depois, we get married. nós nos casamos. That was 19 years ago. Isso foi 19 anos atrás. And I became a man E eu me tornei um homem that was after God's heart. que estava buscando o coração de Deus, segundo o coração de Deus. And you know what the first thing he taught me was? Sabe qual foi a primeira coisa que Deus me ensinou? Money. Dinheiro. Why? Por quê? Because I stole it. I had to have it. Porque dinheiro foi algo que eu roubei, porque era algo que eu precisava ter. I had to have drugs. I had to have alcohol. Precisava I de had the droga, money. de álcool, precisava de dinheiro para comprar isso. God says in Ephesians, E Deus ele fala em Efésios, he said, let a man work with his ele hands. fala que o homem trabalhe com as suas mãos Let him steal no longer. e que ele não mais roube o que é de outro, Let a man work with his hands mas que o homem trabalhe com suas mãos, so that he may have something to give to those in need. para que eles possam ter algo para dar para aqueles que estão em necessidade. Why do you work? Por que você trabalha? People say to provide for my family. Aí você pode falar, para prover para minha família. That's not what Scripture says. Mas não é isso que a palavra diz. Scripture says that I work to provide for other people. A Escritura fala que eu trabalho para poder prover para outras pessoas. Wouldn't that be a revelation? Isso não é revelação? If I didn't just work Se eu simplesmente for the trabalhasse sake of working, só por trabalhar, but I did my job as unto the Lord, mas se eu faço o meu trabalho para o so that I can Senhor, help other people para in que need, eu possa ajudar pessoas que estão em that would necessidade, change your life. isso vai mudar a sua vida, Changed mine. porque isso mudou a minha vida. I was so excited to get a job. E eu fiquei tão empolgado de conseguir um emprego. My brand new wife that I never worked before, A minha nova esposa, que eu nunca tinha trabalhado antes, she said, you're really going to get a job. ela falou, você realmente I vai said, I conseguir um am. emprego? Eu falei, vou sim. I'm so Eu excited. estava tão empolgado. It's going to be amazing. Vai ser incrível. I'm going to have so much fun. Eu vou me divertir tanto. Because Colossians 3:17 Porque Colossenses 3:17, says, whatever you do, ele fala que tudo que você fizer, do it as unto the Lord and faça not for como people. para o Senhor e não para homens, In word or in deed. tanto em ações e em palavras. So when you're working, you're not working for the man. Então quando você está trabalhando, você não está trabalhando para os homens, You're working for the man. você está trabalhando para o homem. Changes your whole life. O homem que muda toda a sua vida. Now I'm not just going to work. Oh, Agora eu estou simplesmente indo man. para o trabalho. Going to work. Cara, indo para o trabalho mais uma No. vez. Não. Oh. I'm going to work for Jesus. Eu vou trabalhar para Jesus. And I'm going to do a great job. E eu vou trabalhar muito bem, vou fazer And um I'm ótimo going to earn trabalho. money. Eu vou ganhar dinheiro And I'm going to provide for other e eu people. vou prover para outras pessoas. Wow. Uau! I don't have to be a thief. Eu não preciso mais ser ladrão. I can be a giver. Eu posso ser uma pessoa que doa. Now, at first, my wife didn't see this.
Primeiramente, minha esposa não viu isso. I got my first paycheck. E quando eu recebi meu primeiro salário, I'm so excited. eu estava tão empolgado. Because the Bible says that you should give your first fruits. Porque a Bíblia fala para você dar as suas primícias. First fruits belong at your local church. Que as suas primícias pertencem à sua igreja local. First fruits is a 10%. As primícias, o dízimo no primeiro, os 10%. I'm telling you that we have the money thing messed up. Então, deixa eu te falar, a gente tem essa questão do dinheiro toda See, bagunçada. we're like, I work hard for the money. Então fala, eu trabalho duro para ganhar esse dinheiro. Who gave you your life? Quem foi que te deu vida? God did. Foi Deus que te deu a sua vida. It's not yours, it's His. Não é a sua vida, a vida é dele. So when people say, Então quando a pessoa diz, 100% of this is mine. 100% é meu desse dinheiro. No, Não. when you realize Se você perceber that 100% of what you have is His, que 100% do teu dinheiro é dele, and He asks you to trust Him with 10, e ele pede que você confie, ele te confie apenas, que você confie nele apenas com 10, é o que ele your te whole pede. life will change. Se você pensar nisso, tudo na sua Because vida then muda. money can't master you Porque anymore. o dinheiro não vai mais ser o teu mestre, It'll be your servant, mas not o your dinheiro vai ser master. o teu servo, não teu mestre. So the first time we went and gave money, I said to my wife, Então a primeira vez que eu fui e nós demos dinheiro, eu falei para minha esposa, we have to give 10%. nós temos que dar 10%. She said, Ela 10%? falou, 10%? Are you out of your mind? Você tá doido? You haven't given a dime to this family. Você nunca deu 10 centavos para essa This is your família. first paycheck. Mas esse é o seu primeiro salário. She goes, we'll give $5. Eu falei, ela falou, nós vamos dar $5. The Lord said, E o Senhor falou. but God. Eu falei, mas Deus. Next week, A semana seguinte, $10. $10. I'm like, honey, we can't do that. You don't tell me what we can do. Eu falei para minha esposa, meu amor, nós não podemos fazer. Ela falou, você não me I fala o que eu pay the bills, you don't. Ela falou, você não fala o que eu devo fazer, eu pago as Ok. contas, não é você que paga. Eu falei, Ok. tá bom. Eu falei, tá bom. We need to trust God. Nós precisamos confiar em Deus. I did trust God. I married you. Eu confiei em Deus, eu casei com você, ela me falou. And it's going really well. E tá indo muito bem. We're 2 weeks in. Nós já estamos com 2 semanas de casamento. And I'm a né? dad. Agora eu sou um pai. I'm a husband. E marido. So it went on and on. E foi continuando, indo adiante. It increased a little more and a little more and a little more. E foi aumentando a quantia um pouquinho de cada vez, um pouquinho de cada vez. And then there was this time. Então houve esse tempo. I went to a conference, Eu fui para uma conferência, kind of like this. tipo como essa. And Bill Johnson was speaking. E o Bill Johnson era o preletor. Do you know Bill Johnson? Quantos de vocês conhecem o Bill Johnson? Amazing man of God. Ele é um incrível homem de Deus. And he's up there talking. Ele estava lá na plataforma falando. And he said this. E ele disse isso. He said, you know, Sabe de uma coisa? most of the money that we have in our hands A maioria do dinheiro que nós temos em nossas mãos, has been somehow touched by sin, de certa forma foi tocado pelo pecado. has been used for money laundering, Foi usado para lavagem de dinheiro, drugs, para drogas, alcohol. para álcool, prostitution. prostituição. It's passed through the hands of so many Porque people. esse dinheiro foi rodando na mão de muitas pessoas até chegar em And você. it is truly unrighteous mammon. E é realmente de uma maneira injusta. He said, but when it passed through my Ele hands, falou, mas quando esse dinheiro chega na minha mão, I consider every dollar to be a soldier in the army of the eu Lord. considero cada dólar como um soldado no exército do Senhor. He said, and when I sow my seed, E quando eu semeio a minha semente, it's touched my hand. ela toca em minhas mãos. I'm a temple for the Holy E eu sou um Spirit. templo do Espírito Santo. This money now is no longer dirty. E esse dinheiro não mais é sujo. It's clean because it came through my holy hand. Ele se torna limpo porque ele passou pela minha mão santa. When I sow my seed, Então quando eu semeio a minha I semente, sow with purpose. eu semeio com propósito. And I say, destroy hell. E eu digo para o dinheiro, destrua o inferno. And I went, oh, Ah, I'm doing it. eu falei, é isso que eu vou fazer. And so I thought to myself, Então eu pensei comigo mesmo, this has stuck with me isso ficou na minha cabeça for 19 years. por 19 anos. My wife wasn't at the conference. I was there by myself with friends. A minha esposa não estava na conferência, eu estava lá com os amigos I apenas. thought, Eu pensei, I'm going to put 100 soldiers to work então eu today. vou colocar 100 soldados para trabalhar hoje. So I had my debit card and 100 soldiers, and I can't wait. Eu estava com meu cartão de débito e 100 soldados, eu mal podia esperar. Baskets coming around, Aí a cesta foi passando, comes to me, chegou até mim. destroy hell. I Eu falei, said. destrua o inferno! Woo! People go, whoa. E as pessoas ficaram tipo assim, uou. I'm like, yeah. Bill looks at me and he goes like this. Então o Bill olhou para mim e fez assim, eu falei, "Yeah." But it was real to me. Mas aquela palavra foi real para mim. Money manipulated me
Porque o dinheiro me manipulava. My whole life, A minha vida inteira. it used me. Me usava. It mastered me. E era como um And mestre it's sobre not mim. going to master me ever Mas again. não mais seria um mestre sobre a minha vida mais. And I was so excited. I was E crying. eu fiquei tão empolgado, eu comecei a chorar. And the next morning, Então na manhã he seguinte, gave the same offering. ele fez o mesmo ofertório. I put another 100 soldiers to work. E eu coloquei outros 100 soldados para a guerra. I didn't tell my wife yet, Eu não tinha contado para minha esposa ainda, but I'm gonna. mas eu ia contar. Destroy hell! Destrói o inferno. That's 200 soldiers. Foram 200 soldados. It's exciting. Empolgante. The next night, Na noite seguinte, same thing. a mesma coisa. Destroy hell! Destruiu o inferno. 300 soldiers. 300 soldados. Woo, that's way bigger than É $5. muito mais do que $5. Yeah. Yeah. I get a text from my wife. Eu recebi uma mensagem da minha esposa. She says, honey, be very careful with our bank account. Ela falou assim: meu querido, meu amor, seja muito cuidadoso com a nossa conta bancária, tá Our bom? refrigerator just died. Porque nossa geladeira acabou de morrer. I said, that's okay. Eu falei: tá tudo bem. Put a bucket of ice in there. Coloca assim um balde cheio de gelo lá dentro. I'll see you tomorrow morning for church. Aí eu te vejo amanhã na hora do culto. I didn't have the heart to tell her. Eu não tive a coragem de falar para ela. I thought, I'll tell her tomorrow when she comes to church. Eu She's falei- not going to be too mad in church. Eu vou contar para ela amanhã quando ela vir para a igreja, porque ela não vai ficar muito brava se estiver This na is igreja. real. Isso é real. So the next morning she comes up. Então na manhã seguinte ela I said, chegou. hey, babe. Ela falou: oi, amor. Hi, honey. Eu falei: oi, minha querida. What's going on? Como é que são as coisas? Ah, nada. Bill Johnson E o Bill gave the Johnson. offering. O Bill Johnson fez a oferta. And he talked a little bit about it. E ele falou um pouquinho sobre isso. But I said, by the way, I put 300 soldiers to work. Aí eu falei assim, ele tinha usado a mesma analogia. Eu falei It's assim, gonna be amazing. a propósito, eu coloquei It's gonna 300, destroy hell. eu coloquei 300 soldados para trabalhar, vai ser incrível, eles vão destruir o inferno. What are you talking about? Ela falou: o que você está falando? Well, every dollar bill is a soldier. Ah, cada dólar She's- é no, no, um no. soldado. No, no, no. Ela falou: não, não, não. Yes. Sim. No. Não. Yes. Sim. She goes, didn't you get my text? Ela falou: você não recebeu a minha I said, mensagem? yeah, but this was before. Eu falei: mas você mandou a mensagem depois. She goes, oh. Ela ficou tipo assim: ah. See, here's what I do. Foi o que eu fiz. When God speaks to me, Quando Deus fala comigo, I want him to see me jump. eu quero que Deus veja eu pulando em direção àquilo que Ele falou. I want him to see me jump. Eu quero que Ele me veja pulando dentro. He's my father, Porque Ele é meu Pai. and he would never do us wrong. E Ele nunca vai errar conosco. And I asked her, I said, hey, Eu falei: ei, I feel like we're supposed to sow another 100 eu soldiers. sinto que a gente tem que semear mais 100 soldados. She goes, oh, honey, no. Ela falou: querido, Why? por quê? Why? Por quê? Somebody has to live by faith. Porque alguém precisa viver pela fé. And I am willing to stretch her like silly putty. E eu estou disposto a esticá-la como um elástico. So she writes the check. Então ela escreveu o cheque. She twirls it in the air. E ela lançou no ar. I pick it up. Eu peguei. And they come up and they say, Quando eles vieram, they're coming up to take eles the vieram offering. pegar a oferta. They pass the bucket. Aí foram passando o balde. It was a Kentucky Fried Chicken bucket. Era um daqueles baldes de frango assado do Kentucky. It's coming. E quando estava quase She doesn't chegando, know. ela não sabia. Destroy hell! Vai destruir o Oh inferno! my gosh! Ela what falou: are meu you doing?" Deus! She goes, Ela why? falou: por quê? I said, because we're destroying hell. Porque nós estamos destruindo o inferno. She didn't get the revelation, Ela não tinha recebido a revelação ainda. but I did. Mas eu tinha. And we're going through service. Então, estávamos no culto. We get to the end of service. E quando a gente chegou no fim do culto, My wife's ready to get out. a minha esposa estava prestes a ir embora. I said, hey. Eu falei: ei, I said, I love you. Eu te She goes, amo. let's go. ela falou: vamos I said, embora. okay. Ok. So a young lady came up to us, probably 18 years old. Então, uma moça de mais ou menos 18 anos de idade veio até She nós. said, the Lord spoke to me. Ela falou: o Senhor falou comigo I was just supposed to bless you guys. que eu deveria abençoar vocês. It's not much, Não é muito dinheiro, but I wanted to be obedient. mas eu quero ser obediente a Ele. I went, thank Eu you. falei: obrigado. My wife goes, thank you so much. A minha esposa: muito She goes, obrigada. now let's go. Ela falou: agora vamos embora. So we walked out to the car. Quando a gente estava indo para o carro, We opened up the a note. gente abriu a nota que It ela was a deu. check for $1,000. Era um cheque de $1.000. My wife went, ah! A minha esposa fez essa reação. Really happened. Muito feliz.
3 months later, E 3 meses depois, we were in another conference, nós estávamos em outra conferência. and the man from the stage, John Paul Jackson, E o cara que estava na plataforma era o John Paul Jackson. was taking an offering. E ele estava fazendo um He said, ofertório. I want you both to pray. Ele falou, eu quero que vocês orem. It was husbands and wives. Maridos e esposas, And I orem said, juntos. and he goes, get a dollar figure, Eu quero que você pegue um número de dólar. and I got a number, E eu peguei um número. and my wife got a A number, minha esposa pegou um número também. and she looks at me, E ela olhou pra she mim. goes, I know I didn't get what you got. Ela falou, eu sei que eu I said, maybe. eu não escolhi o mesmo número que I você. said, what did you get? Eu falei, talvez. Eu She perguntei said pra ela, qual o 50, número? 50. Ela falou 50. I said, we're close. Eu falei, então estamos We're perto. 1-0 away from each Só other. que a diferença era um zero só. This is real. Isso é real, gente. I'm sharing testimonies of something that changed my Eu estou life. compartilhando com vocês testemunhos de coisas que mudaram a minha vida. Now, just 5 months earlier, my wife was giving $5. E 5 meses antes, minha esposa estava dando $5. Now she's hearing 50, Mas agora ela estava ouvindo 50. but she wrote the check out for 500. Mas ela escreveu o cheque para 500. Biggest seed we ever sowed. Foi a maior semente que tínhamos semeado. The bucket's coming, and she knows I'm gonna yell. E quando o balde vinha, ela sabia que eu ia dar So aquele she's grito. bracing herself. Então ela já se preparou. Destroy hell! Destrói o inferno! Ah! And everybody's like, that's the crazy guy over there. Ela falou, ela é o cara doido que fica ali, ó. I want to be known as the crazy E guy. eu quero ser conhecido como o cara doido. I do. De verdade. I want the devil to know that I'm actually crazy in love with Jesus. Eu quero que o diabo saiba que eu sou loucamente apaixonado por Jesus. Crazy. So we're all joining hands. Então todos nós estávamos de mãos dadas. And a man came up to us E um homem chegou até nós. and he said, Ele falou, sabe de uma coisa? he said, I need you to pray for a friend of Eu mine, quero que você ore para um amigo meu. and there's a gift here for you. E eu tenho uma I oferta aqui said, para "Oh," você. I said, okay, thank you. And I knew who he was. Eu sabia quem era a pessoa. And we walked out of the service that E day. quando nós saímos do culto aquele We dia, sat in the car. e a gente sentou no carro. 2 months earlier, I had a phone call. 2 meses antes eu tinha recebido uma ligação. We were catching up on our bills, building our credit. E nós estávamos acertando todas as nossas contas e construindo crédito. And we were upside down in a car, $7,000. E a gente estavam lá de cabeça para baixo no carro, $7.000. And they said, we could refinance your car and save you $100 a month. Aí falou, nós podemos refinanciar o seu carro e salvar $700. And I said, God's going to pay it off Eu falei, Deus vai pagar tudo in 2 months. em 2 meses. That's what I said. Foi o que eu disse. My wife goes, E a minha esposa why did you say that? falou, por que você falou isso? I said, because Jesus is king. Eu falei, porque Jesus é rei. She said, I think you Ela lied. falou, eu acho que você mentiu. I said, I would cara. never lie. Eu falei, não, nunca mentiria. Jamais. So we went to the car, Então quando a gente foi pro we carro, opened up the letter. nós abrimos aquela carta. It was a check for Tinha um $10,000. cheque com $10.000. Really? De verdade. And after taxes, it paid off the car. E tirando as taxas, foi o suficiente para pagar o carro. Stewardship. Isso fala de uma boa Paid off the administração. car. Jesus showed O up. carro foi pago, Jesus apareceu. Since that day, Naquele dia, we've been able to give away 4 cars. nós somos capazes, desde aquele dia nós somos capazes de We've been dar able to 4 sow carros into different e ministries. semear em diferentes ministérios. One of those ministries that we've sowed into E um dos ministérios que nós semeamos for 8 years por 8 anos is CFAN. é o Cefam. I have never ever seen Eu a nunca ministry semeei um that ministério produces the fruit like CFAN. que produza tanto fruto quanto o Cefam. I was able to run with Reinhard Bunke Eu tive o privilégio de correr junto and Daniel Kalenda com o Reinhard Bunke and e o Daniel Emerson Kolenda and the CFAN team. e todo o time do Cefam. I was able to run with Reinhard for 8.5 years. Eu tive a oportunidade de caminhar com o Reinhard por I did 8 all anos the e meio. fire conferences. Eu fiz todas as conferências Fire. I was able to go to a few Eu crusades. pude ir para algumas cruzadas. I've done all the schools of E eu evangelism. fiz ministrei em todas as escolas de It's been evangelismo. my privilege to sow my life into Tem CFAN. sido meu privilégio semear minha vida nesse But ministério. I'm a monthly partner with CFAN. Mas eu sou um parceiro mensal do Cefam. And I'm telling you right now Deixa eu te falar agora that you are only as far que você só vai in your life chegar longe na sua vida as your obedience to the Lord has taken you. na distância que a sua obediência ao Senhor vai te levar. And I'm going to ask you right now E eu quero te pedir agora to partner with CFAN. que você também seja um parceiro do Cefam. I don't care what it is. Não sei quanto vai I'm going ser, to ask you to Mas- destroy hell. mas eu quero te pedir que você destrua o They inferno are também. doing 50 crusades this year. Eles vão fazer 50 50. cruzadas esse ano. 50 50. crusades is more than ever before. 50 cruzadas é mais do que nunca antes.
antes. There's over 90 million people that have been saved and plugged into local churches. Existem 90 milhões de pessoas que foram salvas e conectadas com igrejas locais através desse ministério. You might not be able to go there, Talvez você não seja capaz de ir lá, but your seed can. mas a sua semente pode chegar lá. Help CFAN destroy hell. Ajude o Cefam a destruir o inferno. Amen? Amém? I want you to partner tonight with Eu CFAN. quero que você faça parceria com o Cefam nessa Rafael? noite. Rafael? Rafael? Amém, obrigado Todd. Como o Todd já falou aqui, nós temos esse desafio esse ano que eu tinha compartilhado com vocês também. Eu tenho muitos irmãos aqui na frente que já nos suportam financeiramente, com o ministério. Mas eu quero convidar você a dar essa oportunidade. Algumas pessoas nos perguntaram, né, o que era aquele QR Code na pulseirinha. Nesse QR Code nós temos um link ali, se você apontar para a sua pulseira, vai direcionar para uma página. Nessa página nós temos 3 opções ali de oferta, tá? Nós temos a oferta única. Se você deseja fazer uma oferta hoje no ministério, você usa essa oferta única. Se você quer contribuir mensalmente com o ministério, existe a segunda opção, que é a oferta recorrente. Essa oferta recorrente é aquela que nós normalmente fazemos assinaturas, como Netflix e coisas desse tipo, que ela cobra mensalmente de forma automática no seu cartão de crédito, tá? Essa cobrança ela não compromete o limite do seu cartão. Mas nós temos também a terceira opção, que você pode ver ali. Se você quiser já fazer diretamente pelo celular, você pode fazer, que é a opção de doação parcelada. Qual que é a diferença da doação parcelada? Vamos supor que você queira doar R$50 por mês. Ele vai fazer a cobrança total dos R$600, dividido em 12 vezes. Na verdade, o valor é o mesmo por mês, né, da assinatura. Mas, quando nós fazemos a doação parcelada, nós fazemos questão de honrar as pessoas que estão abençoando, semeando no reino. Nós também semeamos na vida delas. Então, se você quiser nessa noite já aproveitar esse momento e se tornar um doador parcelado, você pode fazer isso diretamente pelo seu celular aí. Escolhe a sua opção, escolhe ali o valor que você quer, e para cada valor nós temos alguns brindes especiais também, que aí você vai levar hoje, na hora já. Você faz a sua doação pelo seu celular, você vai receber um e-mail de comprovação, e esse e-mail você pode ir lá ao fundo. Os irmãos que estão lá naquele balcão de parceiros, lá no fundo, do lado da loja, eles vão te atender ali e já vão te dar um valezinho para você ir na livraria e escolher o seu brinde lá de acordo com a sua doação. Amém? Se você por um acaso está tentando fazer no celular e não está funcionando, você pode se dirigir ao balcão lá nesse momento. Nós vamos te dar um tempinho para isso. Você vai lá, processa a sua doação. Você pode fazer em outros momentos também, ao final ou durante toda a conferência. Os dias nós vamos estar fazendo esse processo. E aí você pode passar também o seu cartão na maquineta, e aí na hora você já pega ali o seu comprovante para você poder pegar o seu brinde. Amém? Esse detalhe é importante. O brinde é somente para doadores do cartão parcelado. Amém? Entendido? Tá bom? Depois que o Todd ministrar, eu vou dar algumas orientações para vocês a respeito do Fire Tunnel, tá bom? Para a gente poder se organizar bem. Eu queria aproveitar e anunciar. O Todd dispensa apresentações também. A maioria de vocês, eu creio que você já conhece muito bem Todd White, mas ele escreveu um livro também falando sobre a sua biografia, conta a sua história, é muito inspiradora, seu testemunho de vida. Então você pode também adquirir na loja ao final, se você quiser, tá bom? Fique à vontade, tá lá na livraria junto com os outros produtos. O Todd é aquele cara que, se você está com fome e quer comer no restaurante, vai com ele, você não vai comer, sinto lhe dizer, porque ele vai orar por todos os garçons, por todas as pessoas antes de orar. E é justamente isso que nos inspira, esse estilo de vida cristão. Por onde ele vai, ele transborda o amor de Jesus e fala do amor de Jesus. Muitas pessoas são curadas, e ele fala muito nesse livro aqui. E eu quero agora convidá-lo de novo para voltar aqui. Todd, Deus abençoe vocês, viu? Bom tempo aí.
Okay. Are you ready? Vocês estão prontos? Listen, don't let money mess with you. Escuta uma coisa, não deixe o dinheiro bagunçar com você. Show the devil he messed up. Mostra pro diabo que ele errou. Reinhard had a saying, O Reinhard costumava dizer: let's fill heaven. vamos encher o céu. He said, we will leave hell empty. Ele falou: nós vamos deixar o inferno vazio. How many of you know who Reinhard Bonnke was? Quantos de vocês sabiam quem foi o Reinhard Bonnke? Gosh. Meu Deus. Have you ever seen Lion King? Quem aqui já assistiu o Rei Leão? Okay. Do you remember Mufasa? Quem lembra do Mufasa? That's Reinhard Bonnke. Esse era o Reinhard Bonnke. Mufasa. Mufasa. He was one of the most amazing preachers I've ever met in my life. Ele era um dos mais incríveis preletores que eu já vi na minha vida. And I got to spend a lot of time with him. Eu tive o privilégio de passar muito tempo com ele. He was a real father, Ele era um pai de verdade, but he preached the gospel. mas ele pregava o evangelho. Daniel Kalenda preaches the gospel. E o Daniel Colenda prega o evangelho. He's carrying on the legacy, and it is absolutely incredible. E ele está carregando o legado de uma maneira tão Okay, incrível. before I get started in talking about the baptism and what we're going to do, Então, antes de eu começar a falar sobre o batismo e aquilo que nós vamos fazer, how many of you have sickness or some kind of sickness or pain in your body right now? eu quero saber quantos de vocês têm alguma doença ou algum tipo de dor no corpo. How many of you need healing? Quantos de vocês precisam de cura? Okay. Ok. All right, that's pretty much everybody. Can everybody stand up real quick? É quase todo mundo. Será que todo mundo pode ficar de pé bem rápido? I just love how willing Jesus is Eu amo o quanto Jesus é tão disposto to heal us de nos curar and to make us whole. e de nos fazer inteiros. I mean, he paid the price Ele pagou o preço por isso, for us to be healed, para que nós venhamos a ser for us curados, to be para delivered, que nós venhamos a ser libertos, for us to be set free. para que nós venhamos ser libertos. Amen? Amém? There's a lot of people that struggle with healing. Tem muitas pessoas que têm uma dificuldade com cura. I figure if Jesus paid for it, E eu realmente entendo que se Jesus ele pagou pela cura, we should give him the full reward of his nós suffering. precisamos dar para Jesus a plena recompensa do seu sofrimento. Why give him half of what he paid Por for? que nós vamos dar para Jesus a metade daquilo que ele já pagou? He paid a price for us to be Ele healed. pagou um preço para sermos curados. He did. The Spirit of God O Espírito de Deus is on the earth. When Jesus prayed for the sick, está sobre a terra. Quando Jesus orava por os enfermos, he said in John 5:19, ele falou em João 5,19: the Son can do nothing of himself, o Filho não pode fazer nada por si só, but what he does mas o que ele faz? he does because the Father does it. Ele faz porque é o que ele vê o Pai fazer. For what the Father does, the Son does in like manner. Porque o que o Pai faz, o Filho faz da mesma forma. So when Jesus healed the sick, Então quando Jesus ele cura os enfermos, it was the Father that dwelt in Jesus. era o Pai que habitava em Jesus, It was the Holy Spirit that dwelt upon o Jesus Espírito Santo que habitava em Jesus, that healed. que curava. Romans 8:11 says the same Holy Spirit Romanos 8 e 11 ele fala que o mesmo Espírito that raised Jesus from the dead que ressuscitou Cristo dentre os mortos, dwells in you. ele habita em você. Are you with me? Vocês estão comigo? So the same Holy Spirit Então o mesmo Espírito Santo dwells in us. habita em nós. Now, what will happen tonight Então o que vai acontecer nessa noite? when we lay hands on everybody? Quando nós impormos mãos em todos, There will be a vocês. mighty baptism of the Holy Vai Spirit acontecer um poderoso batismo do Espírito Santo and fire. e It will happen. fogo. Vai acontecer. And he wants to endue you with power. E Ele quer te desfazer com o poder dele. He wants you to walk with the same power Ele quer que você caminhe com o mesmo poder that Jesus walked with, que Jesus caminhava, that the disciples walked que os with, discípulos caminhavam. and it is available. E é disponível. The only thing that holds us back Mas a única coisa que nos impede de experimentar is this, é isso aqui, ó. because the devil can't. Porque o diabo não pode. The devil can't stop this. O diabo não pode parar isso. See, when Jesus was crucified on that cross, Quando Jesus foi crucificado naquela cruz, the devil lost. o diabo perdeu. He lost. Ele perdeu. He thought, Ele if I achava: just kill Jesus and get rid of him, se eu puder matar Jesus e me livrar dele, I win. eu vou vencer. But when he killed Jesus, Mas no momento que ele matou he didn't Jesus, realize that Jesus laid his own life down. ele não percebia que Jesus estava dando a própria vida dele. The devil didn't take his life. Não foi o diabo que tirou a vida de Jesus. No one took Jesus' Ninguém life. tirou a vida de Jesus. Jesus freely laid it down. Jesus livremente deu a sua vida.
So the devil thought that by Jesus dying, Então o diabo achava que he Jesus would morrendo, end all of the healing, he would end all of the deliverance, he would end it all. ele acabaria toda a cura e toda a libertação, ele acabaria com tudo. He thought he won. Ele achava que tinha vencido. But scripture says that if the powers and principalities Mas a escritura fala que os poderes e os principados, would have known what they were doing, se eles soubessem o que eles estavam they fazendo, would have never crucified Jesus. eles nunca teriam crucificado Jesus. But they did. Mas eles fizeram They isso. did. Eles fizeram isso. See, they did, Eles fizeram isso. and Jesus, E Jesus, in 2 Corinthians chapter 5, verse em 21, 2 Coríntios 5 e 21, who knew no sin, aquele que não conheceu o pecado, became sin, fez-se pecado, so that you and I might become the righteousness of God that's in Christ para que Jesus. você e eu podíamos nos tornar a justiça de Deus que está em Cristo Jesus. Oh, this is an amazing gospel. É um evangelho It's a maravilhoso. simple gospel. It's not technical, it's simple. É um evangelho simples, não é técnico. So the same power that raised Jesus from the dead Então o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os on mortos, the day of no Pentecost dia de Pentecostes, came here. ele desceu aqui. And these disciples that walked with E Jesus aqueles discípulos que caminhavam com Jesus, were baptized in the Holy Spirit and fire. eles foram batizados com o Espírito Santo e com fogo. And on the day of Pentecost, E no dia do Pentecostes, 120 people in an upper room 120 pessoas no cenáculo do were templo touched by Jesus. foram tocadas por Jesus. The Holy Spirit O Espírito Santo came down and rested upon them. desceu e repousou sobre eles. And the devil had his hands full. E o diabo ele tinha suas mãos cheias. Because that 120 that got touched, Porque aqueles 120 que foram tocados, Peter, Pedro, who was afraid, que era who uma pessoa denied Jesus, que era uma pessoa medrosa antes e que preached the first gospel message that day. tinha antes negado Jesus, ele pregou a primeira mensagem do evangelho naquele And dia. the man that used to walk in fear E aquele homem que antes caminhava em medo, preached in faith. ele pregou com fé. And the words that he E said as palavras que ele falou cut the hearts of people. cortou o coração das And pessoas. scripture says they were cut to the heart. E a palavra fala que a mensagem cortou nos And they said, corações. men and brethren, E eles falaram, irmãos, what should we do? o que faremos então? And Peter E said, Pedro disse, just wish you didn't do it. então como se você não fosse fazer. Repent. Arrependei-vos. So that times, repent and believe Arrependa-se e creia in the Lord Jesus Christ, no Senhor Jesus Cristo, so that times of refreshing might come para from the que Holy venha Spirit. sobre vós tempos de refrigério através do Espírito. I want you to see this. Eu quero que você veja isso. The devil thought he won. O diabo achou que tinha vencido. He thought he killed Jesus. Ele achou que tinha matado Jesus. But he didn't have in mind there'd be a resurrection. Mas ele não imaginava que haveria uma ressurreição. So 3 days later, Jesus rose from the Então dead. 3 dias depois Jesus ressuscitou dentre os mortos. The devil is really upset. E o diabo ficou muito chateado. 40 days later, Jesus goes up into heaven. 40 dias depois Jesus foi assunto The ao devil céu. goes, E o diabo, wow, uau, he's gone. ele se foi. 10 days E later, 10 dias depois, the Holy Spirit comes on 120. o Espírito Santo desce sobre 120. The devil has a problem. O diabo tem um problema. The problem E is, o problema é now 120 people agora que 120 are going to walk pessoas just like Jesus vão walked. caminhar igual Jesus. John 14 says, João 14 diz, 14:12 14:12, says, he who believes in me, diz aquele que crê em mim these same works that I do, fará as mesmas obras que eu faço, they're going to do, eles farão and greater things, ainda coisas maiores, because I'm going to go to be with the porque Father. eu estou indo para o Pai. So now Jesus went to be with the Então Father. agora Jesus estava com o Pai. And he went to be with the Father. E ele estava com o Pai. And on the day of E no Pentecost, dia de Pentecostes, greater things coisas maiores came down desceram and rested upon e 120. repousou sobre 120 pessoas. Peter preached the gospel. Pedro pregou o evangelho, o gospel, o evangelho. 3,000 people E 3.000 pessoas, were added that day. eles foram acrescentados à igreja naquele They dia. weren't just baptized in water. Eles não foram simplesmente batizados com água, They were now baptized in the Holy mas agora eles Ghost. foram batizados com o Espírito Santo. So now we have 3,000 people Então agora nós temos 3.000 that are pessoas baptized in the Holy Ghost and fire. batizadas com o Espírito Santo e com fogo. Now the devil has his hands full. Agora o diabo estava com suas mãos cheias, Jesus cast out demons everywhere he went. porque Jesus ele expulsava demônios aonde ele ia. Imagine if 3,000 people were in a city Sabe que você pode imaginar 3.000 pessoas numa cidade
cidade, casting out demons, expulsando demônios, healing the sick, curando enfermos, cleansing the lepers, limpando os raising leprosos the dead, e ressuscitando mortos and preaching the gospel of the e kingdom. pregando o evangelho do reino. Just imagine Será que você pode imaginar what could o happen que poderia acontecer if all of you se cada um de vocês were on fire for Jesus. estivessem queimando por Jesus? What could happen? O que aconteceria? I'll tell you what could Eu happen. vou te falar o que aconteceria. Holy mayhem. Oh, santo! Absolute Holy Ghost bombs everywhere you Bombas do go. Espírito Santo por onde você for. Christian terrorists Terroristas cristãos terrorizing the devil every day of their lives. aterrorizando o diabo todos os dias da vida dele. Terrorizing the devil. Aterrorizando o diabo. Instead of walking by fear, they would live by faith. Ao invés de andar com medo, andando pela fé. Instead of living by what they could see, they would live by what they couldn't see. Ao invés de viver pelo que vem, eles vão viver por aquilo que eles não podem ver. 2 Corinthians chapter 4 verse 18. 2 Coríntios 4:18 So we don't look at things that are temporal. fala: nós não olhamos para as coisas que são temporais, We look at things that are eternal. nós olhamos para as coisas que são eternas. Things that are temporal are passing As away. coisas temporais elas passam But rapidamente, these things, mas essas they're coisas forever. elas duram para sempre. What could happen O que aconteceria if you had a group of se people nós tivéssemos um grupo de pessoas that set their mind on things above que coloca sua mente nas coisas do alto and not beneath? e não crê nas coisas de baixo? What would happen O que aconteceria if we stopped thinking like the world thinks se nós parássemos de pensar como o mundo pensa and start to think like heaven e thinks? começasse a pensar como o céu pensa? God has given us the ability Deus está nos dando a habilidade to live and walk de viver e andar in godliness. em piedade. He hasn't given you a spirit of fear, Ele não te deu um espírito de medo, but of power mas um espírito de And poder, love. de amor and a sound e mind. de uma mente sã. God did not give you a spirit of fear. Deus não te deu um espírito de medo. Fear comes from the devil. O medo vem do diabo. You know why? Sabe por quê? Because he's afraid. Porque o diabo, ele está com medo. Jesus was crucified, he thought he won. Quando Jesus foi crucificado, ele achou que tinha vencido. Jesus was resurrected, he knew he was done. Quando Jesus ressuscitou, ele percebeu que ele estava derrotado. 120 got it. 120 pessoas Then entenderam. 3,000 got it. Depois 3.000 receberam. What would happen O que aconteceria if Sao Paulo em São Paulo? was baptized in the Holy Spirit and fire? Fossem batizados com o Espírito Santo e com fogo. You wouldn't care about what the government Ah, said. você não ligaria para o que o governo diz. You would live by the government of God every Você day. viveria debaixo do governo de Deus todos os And dias. he would change the world around E you ele ia mudar o mundo ao seu redor. because of the Christ that lives Por within causa you. do Cristo que vive dentro de você. God wants to use you to change the world. Deus quer te usar para mudar o mundo. Last night we went out. Noite passada nós saímos. I just wanted to go out and pray for people. Eu queria sair e orar por pessoas. So we went down to where all the bars are. E nós saímos para a região dos bares. And we saw person after E person nós vemos pessoa após pessoa give their life to Jesus. entregando a vida a Jesus. We saw person after Nós person vemos pessoas após pessoas delivered libertas and healed e curadas and set e free. libertas. We got up this morning E nós levantamos essa manhã and we went out to the Corpus Christi e nós saímos para o Corpus Christi, Festival o of Catholics. festival. And I waited outside of a Catholic church. E eu esperei do lado de fora de uma igreja católica. I said, let's have the people come. Eu falei, vamos deixar que as So pessoas they venham. started to come out. Então quando eles começaram a sair da igreja, We started to pray for them. nós começamos a orar por We eles. started to lay hands on Nós them. começamos a impor mãos sobre They eles. started to get delivered. Eles começaram a ser We libertos. saw people healed. Nós vimos pessoas We saw curadas. people born Nós vimos again. pessoas nascendo de novo. We saw people saved. Nós vimos pessoas salvas. Why? Por quê? Because Jesus Christ is King. Porque Jesus Cristo é rei. And He wants to use us all. E Ele deseja nos usar. You don't have to be an evangelist. Você não precisa ser um evangelista. You have to realize that when you got born again, Você precisa entender que quando você nasceu de novo, you gave your life to somebody else, not you. você deu a sua vida para outra pessoa, não para si mesmo. You said, I freely give this life. Você disse, livremente eu dou minha vida. I'm giving my life to Eu God. estou dando a minha vida para Deus. You don't belong to you Então anymore. você não pertence mais a si You belong mesmo. to Him. Você pertence a Ele. He's a good Ele Father. é um bom pai. And He's not an angry
taskmaster. Ele não é um mestre que simplesmente te dá tarefas. We need to see and understand what real grace Nós is. precisamos ver e entender o que é a verdadeira graça. You didn't earn this thing. Você não ganhou, não fez por merecer. You can't by your good works keep this E você não thing. pode manter através das suas boas obras. Jesus paid the price Jesus pagou o preço to freely give you this life. para livremente te dar essa vida. He wants your everything. Ele quer o teu tudo. I am burning. Eu tô queimando. I live my life on Eu fire. vivo a minha vida no fogo. I share the gospel every waking moment of my life. Eu compartilho o evangelho a cada momento que eu estou acordado do Because I read dia. in my Bible Porque eu li na minha Bíblia my life doesn't belong to me que a minha anymore. vida já não mais pertence a mim mesmo. I have been crucified with Christ. Eu fui crucificado com Cristo. And I no longer live, E não mais eu vivo, but the life I live, mas a vida que eu vivo, I live by faith eu vivo pela fé. in the one that gave it for me. E naquilo que Ele fez por mim. Galatians 2:20. Gálatas 2:20. I am a servant of the Most High Eu sou um God. servo do Deus Altíssimo. I am a son, Eu sou um filho. and He is my E Ele é Father. meu pai. And He loves me, Ele me ama. and I am loved by E eu Him. sou amado por Ele. I don't know just only that He loves me. Eu não simplesmente sei que Ele me ama, I know that every day I am being loved by mas eu Him. sei que todos os dias eu estou sendo amado por Ele. Jesus said, Jesus disse, by this por quê? they will know Através disso eles that you are saberão my disciples que vocês são os meus discípulos, because of your love for one por another. causa do amor que vocês têm uns pelos By outros. this Através disso, they'll know eles saberão that you're my que disciples vocês são os meus discípulos because of your por love causa do seu for amor one another. uns para com os See, the outros. baptism of the Holy Ghost and fire Batismo com o Espírito Santo com is fogo é necessary. necessário. We need a fresh baptism of the love of the Father. Nós precisamos um batismo fresco do amor do Pai. Jesus wants to wipe away Jesus deseja limpar all your guilt, toda a tua culpa, all your shame, toda a tua vergonha, and all your toda a tua condemnation. condenação. He's a good Ele Father. é bom Pai. He loves us. Ele nos He ama. loves us. Ele nos ama. He loves us. Ele nos ama. He loves me. He Ele me loves ama e me. me He loves ama e me. me He loves ama me. e me He loves ama. me. There is no He loves me not. Não existe jamais Ele não me amar. He loves me. Ele me ama. For God so loved the world Porque Deus amou o mundo de tal that He maneira gave His one and only Son, que Ele deu seu Filho unigênito that whoever para que todo would believeth in Him aquele que nele crê would not perish, não pereça, but would have eternal mas life. tenha a vida eterna. And eternal life doesn't start when you get to heaven. E a vida eterna não começa somente quando você chegar no céu. Eternal life starts when heaven gets into A you. vida eterna começa quando o céu entra dentro de você. Jesus said this is eternal life, Jesus disse, essa é a vida eterna, that they might know you, que eles conheçam a Ti, the one and only true o God, único e verdadeiro and Deus, Jesus Christ, e a Jesus Cristo, the one whom you have sent. aquele a quem enviastes. I want everybody to put their hand on somebody's shoulder. Eu quero que você, todo mundo, coloque suas We're gonna mãos pray for no the ombro sick de alguém. right now. Nós vamos orar pelos enfermos agora. And hundreds of people will be healed E centenas de pessoas serão curadas. because we serve a good Father Porque nós servimos um Pai muito, muito bom, that loves to heal, que ama curar, that loves to set people que free. ama libertar pessoas. He loves to set people free from depression. Ele ama libertar da depressão. He loves to see bipolar set free. Ele ama libertar da bipolaridade. He loves to see schizophrenia set Ele free. ama libertar da esquizofrenia. He loves to heal mental disorders. Ele ama curar He desordens loves to mentais. heal cancer. Ele ama curar câncer. He loves to heal arthritis. Ele ama curar artrite. He loves to give brand new discs. Ele gosta de trazer novos discos. He loves to give brand new joints. Ele gosta de trazer novas juntas. He loves to heal digestive Ele sickness. ama curar o sistema digestivo. He gives brand new hearts Ele dá novos and corações brand new e lungs novos pulmões and brand new organs. e novos órgãos. Why does he do it? Por que ele faz isso? Because he loves us. Porque ele nos ama. He loves us. Ele nos ama. loves us. Ele nos ama. That's why. É por isso. Are you ready? Quando vocês estão prontos, I want everybody to repeat after eu me. quero que todos repitam junto comigo. In the name of Jesus, Em nome de Jesus, we command nós damos uma ordem. all sickness, Toda doença, all disease, toda enfermidade, get out sai in Jesus' em name. nome de Jesus. Head be healed, Cabeças sejam curadas,
Ears open. Ouvidos se abram. Eyes see. Olhos comecem a ver. Neck be healed. Pescoço seja curado. Thyroid be healed. Tireoide seja curada. Throat be healed. Garganta seja curada. Lungs be healed. Pulmões sejam curados. Heart be healed. Corações sejam curados. Organs be healed. Órgãos sejam curados. Shoulders be healed. Ombros sejam curados. Elbows be healed. Cotovelos sejam curados. Wrists and fingers be healed. Pulso, mão e dedo sejam curados. Discs in the back be healed. Discos da coluna sejam curados. Sciatic nerve be healed. Nervo ciático seja curado. Hips be healed. Sejam curados quadris. Knees be healed. Joelhos sejam curados. Sports injuries be healed. Todo dano gerado por esporte, prática de esporte seja curado. Every joint in the body be healed. Toda junta do corpo seja curada. Digestive disease be healed. Doenças digestivas sejam curadas. Every form of sickness Toda forma de enfermidade and disease e doença get out sai in Jesus' em name. nome de Jesus. I want you to check your body all over the house. Nessa hora eu quero que você comece a checar o seu corpo, a igreja inteira. Check everything. Ben, check Comece your a back, checar your todo o seu neck, corpo, o your lugar que estava knees, just doendo, check. seu joelho, o lugar da sua enfermidade. Take 10 seconds, really check yourself. Vamos tirar 10 segundos para você começar a avaliar o seu corpo e atestar a sua cura. If you're healed and you know it, E se você foi curado e você sabe, wave both hands over your head você vai right now. começar a acenar com suas duas mãos bem alto. If you're here Se você está aqui and you have a deaf ear, e se você tem um ouvido surdo, lift one hand up in the air. levante a sua mão. Levante uma mão para a gente ver. Keep your hand up high. Mantenha a sua mão bem alto. I want people around them E as put their pessoas- hands on their ears. E as pessoas que estão ao redor dessas Like this. pessoas, coloquem as suas mãos no ouvido deles, nos ouvidos deles. Every hand stay up if you have a deaf ear. Se você tem um ouvido surdo, mantenha a sua mão alta. Only Jesus opens the ears of the deaf. Porque só Jesus é capaz de abrir os ouvidos Only do surdo. Jesus. Só Jesus. Okay, on the count of 3, we're gonna say this. Ok, nós vamos contar até 3 e vamos dizer isso. We're gonna say, pop. Nós vamos dizer, abra-te. How you say? Abre-te. Abre-te. Okay, on the count of 3, Vamos contar até 3. and ears will pop open. E ouvidos vão se abrir. Are you ready? Vocês estão prontos? 1, 1, 2, 2, 3. 3. Abre-te. It open? Whose ear just opened? Wave your hand. Se seus ouvidos se Come on, abriram, look comece a acenar. Comece a acenar se seus ouvidos se abriram. If your ear just opened, wave your hands in the air Se like seus this. ouvidos se abriram, comece a acenar. Come on. Vamos lá. One more time. Mais uma vez. We're going to pray for ears one more time. Nós vamos orar por ouvidos mais uma vez. People that ears have not opened, put your hand up yet. As pessoas que os ouvidos não se abriram, vamos orar mais uma vez. Levanta a mão de novo. We're going to pray again right now. E Put vamos your orar hands de on their novo ears. agora. Coloque as suas mãos no ouvido.
God is not a respecter of persons. Deus não faz acepção de pessoas. What He do for one, He'd do for O another. que Deus faz por um, Ele faz por outro. Are you hearing me? Vocês estão me ouvindo? What He'll do for one, He'll do O for que Ele another. fez por um, Ele faz por outro também. Are you ready? Estão prontos? On the count of 3, we're Quando going to say, contarmos- Abra-te. Quando nós contarmos até 3, nós vamos dizer abra-te. 1, 1, 2, 2, 3. 3. Abra-te. If you have breakthrough in your ears, I want to see both hands in your hands. Se você teve um romper nos ouvidos, eu quero que você levante as Amém, suas amém. mãos e acene. If your ears have opened at all since we started, I want to see your hands. Se os seus ouvidos se abriram desde que a gente começou a orar, todo mundo levanta, acena com as mãos, pra gente ver quem foi. Let's give God thanks for what we have right now. Vamos dar Hey! glória a Deus por aquilo que Come Ele on! fez agora. Vamos lá! Don't you say He can't do it. Não ouse dizer que Ele não é capaz de fazer. Don't you say He can't do it. Não diga que Ele não é capaz. He can do it. Ele pode fazer. He's God. Ele é Deus. He does it. Ele faz. Are you with me? Vocês estão comigo? Now listen, we're going to keep praying for people. Agora ouça, a gente vai continuar orando por pessoas. I want to share my heart a little on the fire tunnel in just a minute. Eu quero compartilhar meu coração And then we're gonna lay hands on everybody. sobre o túnel de fogo. Depois nós vamos impor mãos sobre There's todo going to mundo. be a mighty baptism. Vai haver um poderoso batismo nessa noite. You are going to be touched with the power of God. Você vai ser tocado pelo poder de Deus. You must be a steward of His power. Você precisa ser um bom mordomo desse Deus, um bom The administrador. power of God is O dangerous. poder de Deus ele é perigoso. It's dangerous. É perigoso. One more time, we're going to pray for the sick. Mais uma vez nós vamos orar pelos enfermos. I see the chair. I see. Eu vejo a We're gonna pray. cadeira. All right, everybody put their hand on somebody's shoulder. Será que você pode colocar suas mãos nos ombros das pessoas que estão do seu lado? As duas. I want you to say this with me in the name of Jesus. E eu quero que você fale isso junto comigo, em nome de Jesus. We command every bit of sickness, Nós damos uma ordem para toda doença e enfermidade, every bit of disease, toda doença, every bit of depression, toda depressão, every bit of anxiety, toda ansiedade, bipolar disorder, toda desordem bipolar, schizophrenia, toda esquizofrenia, attention deficit disorder, desordem de déficit de atenção, dementia, toda demência, foggy, brain fog. toda nuvem cerebral. We speak clarity. Nós declaramos clareza, We speak the wisdom of nós God. declaramos a sabedoria de Deus, The wisdom of a God. sabedoria de Deus, The wisdom of a God. sabedoria de Deus, And absolute healing e uma cura absoluta for every cell in our body. para cada célula do nosso corpo. All digestive diseases Toda doença digestiva be healed. seja curada. All blood disorders Todo problema no sangue be healed. seja curado. Here's one. Eis um aqui. If you used to be a drug addict Se você costumava ser um drogado and you have track marks, e você tem marcas do lugar onde você usava, or you used to be a cutter ou se você costumava se cortar, and cut yourself, você tem cicatrizes que você se cortava, or if you have something in your body ou se você tem algo no seu corpo that is a stain que é uma marca from a life of sin you used to live, de uma vida de pecado que você costumava viver, when you give your life to Christ, quando você entrega a sua vida a Cristo, God wants to remove the stain. Deus deseja remover as marcas, as manchas.
He removes the stain. Ele remove as manchas. He removes the sexually transmitted Ele diseases. remove as doenças sexualmente transmitíveis. He removes the hepatitis C. Ele remove a hepatite C. He removes HIV. Ele remove HIV. He removes all kinds of sicknesses and diseases. Ele remove todo tipo de doença e enfermidade. Because if you're never going to be judged for where you've been, Porque se você não vai mais ser julgado pelos lugares onde você esteve e o que você fez, what gives the right for a stain in your body to still judge you? qual legalidade que existe para que uma marca no seu corpo ainda continue te julgando? We serve a good, holy God. Nós servimos um Deus santo e um Deus bom. He healed me Ele me curou of all these things I did bad to my de body. todas essas coisas ruins que eu fiz com o meu corpo. My liver, my kidneys, my lung, Meu pulmão, meus rins, my blood, meu sangue, my brain. meu cérebro. He healed me. Ele me curou. He healed me. Ele me curou. So I say, Então eu digo, in the name of em Jesus, nome de Jesus, just like He healed me, assim como Ele me curou, you be healed seja curado of every stain de toda mancha, toda marca of yesterday. do ontem. In the name of Em Jesus, nome de Jesus, all sickness, toda doença, all disease, toda enfermidade, asthma, toda asma, breathing difficulties, toda dificuldade de respiração, be healed right seja now. curada agora. In Jesus' Em precious nome name. de Jesus. Amen. Amém. I want everybody to check their body once Eu again. quero que todo mundo comece a checar o seu corpo mais uma vez. Of any bit of sickness, anything, any disease, anything. De qualquer cura, de qualquer doença, enfermidade, Check your qualquer shoulders, coisa. check Cheque os your seus neck, ombros, seu Check your pescoço, back, Oh. then check your knees. seus joelhos. I just one more time E mais uma vez, want to ask this. quando eu perguntar isso, If you know, se você sabe, and if you had cutting scars, se você tem cicatrizes de you corte, should look and see if they're gone. você precisa verificar se elas ainda estão aí. I have seen thousands of cutting scars disappear. Eu já vi milhares de cicatrizes de corte desaparecendo. Because we serve a good God. Porque nós servimos um Deus bom. Is there anybody whose cutting scars are gone? Tem alguém que as marcas de corte sumiram? Anybody whose cutting scars are not there anymore? Tem alguém que as marcas de quando você se cortava sumiu? Anyone? Alguém? Where you had cutting scars but they're gone. Você se cortava e as marcas sumiram agora. Tem alguém? Track marks. Ou marcas de lugar de onde você usava droga. Go get checked by a doctor Vai no médico, and let them see deixa eles verem. and tell them you have a new physician, E conte pra eles que você tem um novo the médico. great physician, Um Christ grande Jesus. médico. Amen? Amém? If you've been healed of anything Se você for tonight, curado de qualquer coisa nessa noite, I want you to wave both hands over your head eu quero que você high. levante as duas mãos acima da sua cabeça bem alta e comece a balançar assim, ó. It's glory. Glória. Wave them high Ó, bem alto. and give Jesus a big shout. Ei, dê um brado ao Senhor. Amen. Amém. Amen. Amém. Okay, Ok. have your seat. Volta pro seu lugar. I'm going to talk to you for 10 more minutes, Eu vou falar com vocês por mais 10 minutos. and I'm going to share with you Eu vou compartilhar com vocês what happened to me, o que aconteceu comigo. and I'm going to share with you Quero compartilhar com what's vocês about to happen to you. o que está prestes a acontecer com vocês. Ok. Ok? So when I got saved, Então, quando eu fui salvo, I came out of Teen Challenge. eu saí do Teen got a Challenge, job. desafio I started jovem, working. e eu peguei um I emprego, was comecei a so trabalhar. excited. Eu estava tão empolgado. I got a Eu job. tinha um emprego. I'm making money. Estava ganhando I'm dinheiro. going to give to Eu people. vou doar And para as that pessoas. E o que aconteceu? But about 2 weeks after I got out of this, Mais ou menos 2 semanas depois que eu saí disso, I went to a church eu fui para uma igreja and I saw e eu vi a healing service. um culto de cura. And I saw people claiming that God was healing Eu them. vi pessoas que alegavam que Deus estava curando elas. I didn't understand. Eu não entendi aquilo. I was like, why? Eu falava, mas por quê? Well, it's part of the covenant. Ah, mas é parte da aliança. Okay. Ok? And so they were being prayed for. E eles estavam recebendo oração. Their surgeries were being canceled. As cirurgias estavam sendo desmarcadas. I was amazed. Eu fiquei tão maravilhado. And I'm like, Eu fiquei tipo assim, if this is real, se isso aí é real, I want it. eu quero isso aí também. Like I'm that kind of kid. Eu sou esse If tipo de my dad pessoa. has something Se meu pai tem algo that he said belongs to e ele me, fala que me pertence, I want it. então eu quero.
You're allowed to do that. Você pode fazer isso também, você tem permissão You're allowed para to be fazer hungry. isso. How many of you are hungry? Você tem permissão para ser faminto. Quantos tem fome? Here's the deal. Eis a questão. You're either going to be hungry for the world or hungry for God. Ou você vai ter fome do mundo ou fome de Deus. It's not okay that you go to a football game and get more excited than you do about worship. Não tá tudo bem você ir para um jogo de futebol e se empolgar mais do que no culto, na adoração. Come on. Vamos lá. That ball on that field did not go to a cross for you. Aquela bola no campo não foi para a cruz no seu lugar. I love football, Eu amo futebol, but I love Jesus. mas eu amo Jesus. And I want Jesus to be the #1 captain of my E eu team. quero que Jesus seja o capitão número 1 do meu time. Amen? Amém? Amen? Amém? So I saw this man come in Então eu vi aquele homem entrando. and he had leukemia. Ele tinha leucemia. And he had one of 3 different, he was the 3rd person with this certain strain. E ele era a terceira pessoa com essa marca. And it killed the other 2. E as outras duas tinham morrido. And he was on hospice. E eles estavam no And he came in with his hospital. wife and E ele, they sat in the back of the church. e depois ele veio com a sua esposa e ele sentou lá na cadeira. And after service, E depois do culto, they came forward eles vieram para frente. and they said this: Eles disseram isso. "We don't believe Nós não acreditamos in anything that you shared today." em nada que foi compartilhado, que você compartilhou hoje. And pastor was like, E "Okay." o pastor, tudo bem. They said, "We've been taught our whole life Nos ensinaram a vida inteira that God does not do miracles today." que Deus não mais faz milagres nos dias de hoje. They grew up in church Eles cresceram na igreja and that's the way they were taught. e é assim que foram ensinados. And this pastor looked at them. E esse pastor olhou para eles. "Okay, Ok, what's wrong with your husband?" o que há de errado com seu marido? She says he's on hospice. Ela falou, ele está no hospício. He's lost 70 pounds. Ele perdeu mais ou menos And the doctors 35 say quilos. he's got less than 2 weeks to live. E o médico, ele está naquele hospital e o médico falou, ele só tem mais 2 semanas de vida. We don't believe in anything that you shared today. Nós não cremos em nada que você falou hoje. We came here Mas nós viemos aqui because our neighbor porque o nosso vizinho, canceled her knee surgery ela cancelou a cirurgia no joelho because she claims that you guys prayed for her porque ela alegou que vocês oraram por ela and she was miraculously e healed. ela foi milagrosamente curada. She said, "We don't even believe what you Nós shared. nem acreditamos nessas coisas que você falou, Is that going to matter?" não acreditamos que isso vai importar. And this pastor looked at them and go, Esse pastor olhou para eles e disse, "Absolutely not. Let me pray for you." absolutamente não, deixa eu orar por você. Why? Por quê? The Bible says these signs will follow them that believe. Porque a Bíblia fala que estes sinais seguirão os que creem. If I'm praying for somebody that doesn't believe, Se eu estiver orando para alguém que não crê, it doesn't matter. não faz diferença, I do. porque eu creio. So Dan prayed for these guys. Então, Dan orou por esses caras. And the man looked at Dan when he was done. E as Simple pessoas oraram prayer. para o Dan quando ele tinha terminado. He said, "In the name of Jesus, leukemia, Ele falou, em nome de Jesus, leucemia, leave this body sai desse corpo. in Jesus' Em name." nome de Jesus. Amen Amém. and amen. Amém. And the man looked at Dan. He E said, o cara olhou para o Dan e falou assim, "Is that it?" é isso aí? Dan said, "Yes, it Ele falou, is." é isso aí. The guy turned around and walked out like this. O cara virou e saiu assim, andando dessa forma. Same way he walked in. Da mesma maneira que entrou. And with my E eyes, com os meus olhos, it looked like nothing happened. parecia que nada tinha acontecido. But 2 weeks later, Mas 2 semanas depois, the wife a esposa, got the medical report to the church. ela trouxe o exame, o resultado Husband, médico, 100% healed of leukemia. que o médico tinha sido 100% curado da leucemia. So I said, Então eu disse, I'm going to pray for everyone. então eu vou orar por todo mundo. And Pastor Dan goes, E "Okay." o pastor Dan falou assim, I said, ok. no. I'm leaving right now Ele falou, não, eu vou sair daqui to go agora. to pray for people Eu vou sair right para now. orar por pessoas agora. He said, "All right." Ele falou, tá I certo. said, if God's doing it in the building, Porque se Deus está fazendo aqui dentro da igreja, why wouldn't he do it out there? por que ele não vai fazer fora da igreja? He said, well, he would. Ele falou, ele I said, vai. well, I'm going to go pray for everyone. Então, povo, eu vou sair por aí orando por todo mundo. So I did. E eu fiz isso. So my wife and I Então a minha esposa e eu and my daughter went to Walmart. e a minha filha, nós fomos para o Walmart. And I saw a lady E eu vi uma mulher lá, that had one of those walkers. que ela estava caminhando naquele And I tipo de said, muleta. come on, Destiny, to my little girl. Eu falei, vamos lá para minha I pequena said, filha let's go down here Destiny. to this lady. Vamos lá falar com essa mulher.
my wife kept walking. E a minha esposa continuou andando e indo nessa direção. So we went to pray for the lady. Então nós fomos orar para a mulher. I said, ma'am, can we pray for you? Eu falei, senhora, será que podemos orar por você? She goes, hold on. Ela falou, espera aí. I said, can we pray for you? The Bible says that these signs will follow them that believe. Falei para ela, podemos orar por você porque a Bíblia fala que esses sinais seguirão aqueles que creem. Ela falou, pera. She goes, Ela disse, I said, what's wrong with you? eu falei, o que há de errado com She você? goes, I'm old. Ela falou, sou velha. I said, no. Eu falei, não, Is it arthritis? não é artrite. She said, I'm old. Ela falou, não, é porque eu sou velha I said, mesmo. well, can we pray for Ela you? falou, mas eu posso orar por você? She said, here? Ela falou, aqui? We were in Walmart. Nós estávamos no supermercado. I said, yeah, the worst that can happen Ela is falou, nothing. o pior que pode acontecer é nada. She goes, okay. Ela falou, ok. So I said, in the name of Eu falei, em Jesus, nome de Jesus, every bit of this tudo que há, arthritis leave the body artrite, sai desse corpo. in Jesus' Em name, nome de Jesus. just like the pastor prayed. Assim como o pastor orou na igreja. Amen and amen. Amém e amém. And I said, can you check? Eu falei, você She pode goes, checar. thanks for trying. She Ela falou, went on her obrigado way. por tentar, e ela virou. She went on her way. E ela foi no caminho. She wasn't healed. E ela não foi curada. And you'd think, Aí você pensa, what are you going to do? e aí, o que você vai You fazer? failed. Você falhou. If I walk in love, I never fail. Porque se eu ando em amor, eu nunca falho. So I prayed for another person, Então eu orei por outra pessoa. and another person, E outra pessoa. and another person, E outra pessoa. and no one's getting E healed. ninguém era curado. And another person. E outra pessoa também. And I prayed for about 15 people with my daughter Eu orei mais ou menos por 15 pessoas junto com a minha filha. who thinks her daddy is truly crazy now. Que estava pensando que o pai dela realmente tinha enlouquecido And nesse we ponto. couldn't find mom, E a gente não conseguia encontrar a mãe so we went dela. out to the car. Então nós fomos pro carro. We found mom. It was an hour and a half later. E quando nós encontramos a minha esposa, She a mãe said, what dela, are you doing? ela perguntou o que você estava fazendo. I Tinha said, the passado 1 hora e Bible meia. says these signs will follow them that believe. A palavra fala que esses sinais She seguirão goes, os que creem. oh, please don't say that you're going to do this now. A minha esposa falou, por favor, não me fala que você vai I'm fazer isso going to do agora. this. She goes, no. Eu vou fazer isso sim. Ela Please falou, não, don't say por that you're favor, going. não diga que você vai fazer isso. Oh, I'm going to do Eu it falei, every sim, day eu vou of my sim life, fazer isso forever. todos os dias da minha vida para sempre. I said, this lady got healed of leukemia. Essa mulher foi curada de leucemia. She said, you're not a pastor. Ela falou, você não é I said, pastor. but I'm a believer. Eu não sou pastor, mas eu sou um She crente. goes, we're not going to talk about this. Ela falou, nós nem vamos falar sobre isso. So I went home. Então eu fui para I casa. went back to my bedroom Quando eu voltei pro meu quarto, after I put the groceries away. depois de guardar as compras, And I thanked Jesus eu agradeci a Jesus, because he was going to use me. porque Ele ia me usar. And do you know that I prayed for people Sabia que eu orei por for pessoas 3.5 months, por 3 meses e meio, over 900 people, mais ou menos umas 900 pessoas, without seeing one miracle? sem ver um milagre sequer. 900 people. 900 pessoas, No one got healed. ninguém foi curado. I looked like a crazy man. Eu parecia um homem doido. I even had people at church going, Até as pessoas que iam para a igreja, it's obviously not your gift, brother. elas falavam para mim, esse pessoal da igreja, irmão, é óbvio que esse dom você não tem. There is a gift of healing, Existe o dom de cura, but the Bible said, mas a Bíblia diz: these signs will follow them that believe. estes sinais seguirão os que creem. Jesus said, in my name they will lay hands on the sick and the sick shall recover. Jesus disse: em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. 2 weeks into praying for E people, 2 semanas orando por pessoas, my wife said she will never go in public with me a minha again. esposa falou: não sai mais na rua com você em público jamais. And she did not go in public with me E ela again não queria mais sair em público comigo mais for 9 months. por 9 meses. Não fez isso. See, I wanted to tell you about this because there's a suffering. E o motivo pelo que eu quero falar para vocês isso é porque existe um sofrimento. Not many people want to suffer, Nem todo mundo quer sofrer, but we can't just walk in the power of his resurrection. mas nós não podemos simplesmente andar no poder da sua ressurreição. You need to also walk in the fellowship of his suffering. Você precisa também estar disposto a compartilhar no seu sofrimento. You're going to suffer for doing good. Você vai sofrer ao fazer o bem. When a miracle happens, Porque quando o milagre acontece, I want you to know this. eu quero que você saiba disso. People that don't believe As pessoas que não creem, have to get you away from themselves eles precisam fazer você sair para longe delas, for them to feel comfortable again. para eles conseguirem se sentir confortáveis mais uma vez. Unbelief A incredulidade has to get faith out of the room tem que tirar a fé da sala, for unbelief to feel good about itself. para que a incredulidade se sinta bem consigo mesma. Don't you bow Não se dobre to that lie. a essa mentira.
3.5 months later, 3 meses e meio depois, I go to a meeting where there was a man named Randy Clark preaching. eu fui para um culto que tinha um homem pregando, um homem chamado Randy Clark. And Bill Johnson was there. O Bill Johnson estava lá. And Randy was on the stage talking about Heidi Baker. E o Randy Clark, ele estava no palco falando sobre uma mulher chamada Heidi Baker. She's a mama to me. Ela é uma mãezona para mim. Now, but back then I didn't know who she was. Agora, mas na época eu nem sabia quem ela era. So Randy's talking about Heidi Então o Randy estava falando com a Heidi in Toronto em Toronto. when she was there and Randy Clark was there. Quando ela estava lá e o Randy Clark estava lá. And he said to Heidi, "Do you want the nation of Mozambique?" Ele perguntou para ela: você quer a nação de Moçambique? Heidi had one failing church. E naquela época a Heidi só tinha uma igreja que estava She said indo muito yes. mal. Ela falou sim. And the power of God hit E Heidi. o poder de Deus desceu e pegou a Heidi. And she was incapacitated for 7 days. E ela ficou 7 dias incapacitada no chão. And inside of me, when I heard Randy share, E dentro de mim, quando eu ouvi o Randy compartilhando isso, I said, I don't care what it looks like. eu falei: eu não me importo como isso vai se parecer. I don't care how much of a fool I look like. Eu não vou me importar se eu parecer um louco, um bobo. I need this in my Eu life. preciso disso na minha vida. I cannot live the Christian life Eu não posso viver a vida cristã without this. sem isso. And Randy Clark O Randy Clark, said, son, yes, you. ele falou: sim, He pointed sim, to você, me. filho, você. He said, you've been praying for the power of God. Você tem orado pelo poder de Deus. You've been praying for a baptism of the Holy Spirit and fire. Você tem orado pelo batismo do Espírito Santo He com said, fogo. stand up. Fica de pé. He said, come, Holy Ele Spirit. falou: vem, Espírito Santo. And the Holy Spirit hit me, E o Espírito Santo me and pegou. I hit the ground, E eu fui pro chão. and I'm screaming, help! E eu comecei a gritar: socorro. And the Holy Ghost was on O me. Espírito Santo estava sobre The mim. power of God was upon O me, poder de Deus estava sobre mim. and I could hardly breathe. E eu mal conseguia respirar direito. The weight of His presence, O peso da sua the presença, electricity, a eletricidade, the fire of o God fogo de Deus was on me. estava sobre mim. I was screaming, I'm gonna die! Eu gritava: eu vou morrer. And Randy Clark E o Randy Clark said, you won't die falou: você não vai morrer. more, Lord. Mais, Deus. And it kept increasing, help! E o poder foi aumentando e eu gritava: socorro. Finally, I'm on the E ground, finalmente eu estava no chão, shaking. tremendo. God is big. Deus é grande. And when God that's big E quando Deus, que é grande, gets on a person that's small, Ele pega uma pessoa pequena, there might be some kind of reaction. é necessário que haja um tipo de reação. Dignity is not a fruit of the Spirit. Porque dignidade não é fruto do Espírito. Self-preservation is not a fruit of the Spirit. Preservar a sua imagem não é fruto do Espírito. Caring about what other people think about you is the Se fear of man. preocupar com a opinião das pessoas se chama medo dos homens. We need a genuine baptism of the fear of the Nós Lord. precisamos de um genuíno batismo do temor do Senhor. The fear of the Lord is the beginning of Porque o temor wisdom. do Senhor é o princípio da sabedoria. God wants to touch you with the fear of God Deus tonight. deseja te tocar com o temor do Senhor nessa He noite. wants to touch you with a fresh baptism of His love. Ele quer te tocar com o batismo fresco do seu He amor. wants to endue you with power Ele quer te desfazer com poder, so that you become a threat to the enemy. para que você se torne uma ameaça para o inimigo. That day changed my life. Aquele dia mudou a minha vida. That next week I saw 2 people healed. E na semana seguinte eu vi 2 pessoas sendo The curadas. week after that I saw 4 people healed. Depois, a outra semana foram 4. The week after that I saw 6 people Na healed. semana seguinte foram 5, I 6. prayed for an average of 70 people every week. E depois foi mais ou menos 7 cada semana. In 5.5 months, E em 5 meses e meio, it took me 45 minutes per day me levava 45 minutos por dia to write down the testimonies of my daily work, para conseguir escrever no papel todos os testemunhos daquele dia of que eu my tinha shopping vivido, trips, das minhas viagens, of every place that I would go. porque de todo lugar que eu andava eu I passava. have seen thousands upon thousands upon thousands Eu vi milhares e milhares e milhares de pessoas of people healed. curadas. I've seen demons cast out on airplanes. Eu vi pessoas endemoniadas sendo libertas dentro I've de had avião. airline attendants foaming at the mouth, Eu vi pessoas, Screaming. aeromoças com a boca getting delivered espumando, of a devil. sendo libertas de demônios. I've watched waiters in restaurants on the floor foaming at the mouth. Eu já vi Right here in garçons e Brazil. garçonetes no chão, espumando Set pela boca, free from demons. libertos de demônios. I've seen the blind Eu healed. vi o cego com o olho The sendo deaf curado, o surdo We've seen ouvindo, paralytics walk. paralíticos andando. We've seen people
give their life to Christ everywhere we go. Nós vemos pessoas entregando a vida a Cristo por onde nós vamos. I have gotten increase in God Eu tenho um aumento em Deus because of obedience. por causa da obediência. And the measure of your E a obedience medida da sua obediência is how fast you can run with God. vai determinar o quão rápido você pode correr com We Deus. want to have a fire tunnel. Nós queremos ter um corredor de fogo. We're going to lay hands on you. E nós vamos impor mãos sobre I'm going vocês. to believe in E eu impartation, vou crer em transferência de unção, that the gift that's upon my life would come upon yours. para que o dom que está sobre a minha vida possa repousar sobre a sua vida I'm também. praying for God to make you fearless. Eu quero orar para que Deus te torne destemido. I'm praying for God to set you on Eu fire. oro para que Deus venha te incendiar. How many of you are hungry? Quantos têm fome? Hungry. Fome! Okay, I'm going to let them organize this. Eu vou deixar eles começarem a And we're going organizar. to lay hands on every one of you. E nós vamos colocar as mãos sobre cada um de Amen? vocês. Amém? Amen. Amém? Let's do it. Who's going to do the organization? Quem vai organizar o corredor de fogo pode começar. Irmãos, eu gostaria que você ficasse bem atento às nossas instruções. A gente vai precisar fazer as coisas aqui com muita organização. Ninguém vai sair daqui sem receber oração, amém? Então, se você me ajudar a organização aqui, as coisas vão fluir um pouco mais fáceis, mais rápidas, amém? Os voluntários já vão se posicionar aqui. Eu queria pedir a gentileza, nós vamos separar alguns grupos, tá? E quem puder já se dirigir para esse canto aqui, ó, do lado esquerdo. Olha, pera aí, não saia do seu lugar, eu vou te instruir, amém? Segura aí, irmão, por favor. Nós vamos, a fila inicial são prioridades, amém? Pessoas idosas, pessoas portadoras de necessidades especiais, e se houverem aqui crianças ou mães com crianças de colo, é prioridade, amém? Tem algumas pessoas na fila, querido, se você não é prioridade, eu não chamei ainda, por favor, eu queria gentilmente que você voltasse para o seu lugar, amém? Por favor, eu quero pedir a seguinte, eu vou dar instrução para vocês, como é que nós vamos seguir depois disso. Nós vamos orar com essas pessoas portadoras de necessidades especiais, fila preferencial, primeira oração. Na sequência, nós vamos ir chamando por blocos, e aí eu vou orientando na sequência todos vocês. E se possível, não saia do seu lugar. Vai ter o seu momento. Enquanto as pessoas estiverem passando pelo Fire Tunnel aqui, nós vamos estar com o louvor acontecendo, e você pode continuar aí no seu lugar, buscando a presença de Deus, orando pelos nossos irmãos que estão aqui à frente, amém? Posso contar com a colaboração de vocês, queridos, amém? Eu acredito muito na bênção que vem pela obediência, amém? Se você honrar, queridos, a Deus, obedecendo, eu tenho certeza que você vai receber algo muito maior, amém? E se você, por um acaso, ficar um pouquinho mais para o final, não se preocupe, vai ter a sua vez. Nada do que Deus tem preparado para a sua vida vai se perder, não vai se perder. Papai, ó, tá doido para derramar algo na sua vida, é o coração dele, ele tem algo especial para você, amém? Não perca por nada isso. Os irmãos vão estar ministrando aqui na sequência. Por favor, fique bem atento aqui. Depois da fila preferencial, eu vou chamar os irmãos desse bloco aqui, ó, do lado direito de vocês, da metade para o fundo primeiro. Olha, os irmãos ali, os voluntários, estão levando a fita. Tá vendo a fita aqui, ó, separadora? Quem está dessa fita para trás, vocês vão ser os primeiros a entrar na fila, tá? Então, se vocês quiserem já se posicionar ali, não tem problema. E à medida que for diminuindo a fila aqui, eu vou chamar o próximo bloco, amém? Por favor, não saia do seu lugar, por favor, isso vai nos ajudar demais. Eu vou estar atento, e durante o louvor eu vou chamando os demais na sequência, amém? Desse lado esquerdo aqui, a hora que os irmãos estiverem entrando no túnel aqui, nós vamos ter duas filas, tá? Ali no começo eles já vão separando isso propositalmente. Então já vai
eles estão posicionados aqui, então eles vão orar pelas pessoas de um lado e orar pelo outro. Isso, a gente vai ganhar bastante tempo fazendo isso. Então você entra para receber oração, mas por favor, não pare na fila. Amém? Vocês estão me ouvindo? Amém? Vocês estão comigo, gente? Amém? Preciso ouvir vocês. Amém? Por favor, não pare na fila, para a fila continuar fluindo. Vocês permaneçam sentados até eu chamar o nome de vocês, o bloco de vocês. Amém? Nós vamos começar aqui daqui a pouquinho. Só vamos aguardar o Todd retornar aqui, enquanto os irmãos se organizam aqui também. Na sequência, a gente dá as demais instruções. Amém? Eu quero aproveitar, depois, no final, Daniele Brito Reis. Daniele Brito Reis, tá por aí? O seu cartão tá comigo. Olha quanta gente quer me abençoar hoje, gente. Meu Deus. Seu cartão está comigo, tá bom? Se você é no final, pode me procurar. Guys, can you hear me? Oh, yeah. I want you to do. Okay, can you hear me? Yeah. All right. 2 mics, sorry. I want you to do me a favor. Eu quero que vocês me façam um favor. This isn't going to take long. Não vai demorar muito. Jesus is the baptizer. Jesus é o batizador. Jesus is the one that baptizes with fire. Jesus é aquele que batiza com fogo. He wants to give you all that you're hungry for. E Ele deseja te entregar tudo aquilo que você tem fome de receber. Don't just sit here Não simplesmente sente aqui and talk. e fale. If you can pray in the Spirit, Se você puder orar em espírito, it would really increase. isso vai simplesmente aumentar. See, God wants to land on you. Porque Deus ele deseja repousar sobre He você. loves you Ele te ama. and He wants what's best for you. Ele quer o melhor para você. He wants to endue you with spiritual gifts. Ele quer te desfazer com os dons espirituais. He wants you to walk in His power. Ele quer que você caminhe no poder dele. I'm asking you to stay hungry. E eu quero te pedir que você permaneça com fome. Be hungry when you come through. Seja faminto quando você estiver passando pelo corredor de fogo. Be with expectation. Tenha expectativa. How many of you are expecting? Quantos de vocês estão com expectativa? Expecting. Com expectativa. If I could get everybody to worship, Se eu fizer todo mundo adorar, because Jesus is enthroned on the praises of His people. porque Jesus ele é entronizado nos louvores do seu povo. His presence is coming. E a sua presença está vindo. It's going to increase as we worship. E ela vai aumentar enquanto adoramos. If you can worship in the Spirit Se você puder adorar em espírito and stay e engaged, permanecer engajado, my people in the tunnel, e as minhas pessoas que estão no túnel stay engaged. permaneçam também engajados. Okay? Ok? Stay engaged. Permaneçam engajados no espírito And try not to let people e não deixe pessoas hit the floor. cair bater no chão, tá bom? Okay? Ok? Please, Jesus. E Jesus. Father, I thank you in the name of Jesus. Pai, eu te agradeço em nome de Jesus. We worship you. Nós te adoramos. We give you honor and Nós glory te and damos honra e praise. glória e louvor. We're asking you E nós te pedimos to come que o Senhor in venha power. com poder. We're asking you Nós te pedimos, to baptize us vem nos batizar in the Holy Ghost and com o fire. Espírito Santo e com fogo. We thank you for E healing. nós te agradecemos por curas. We thank you for Nós te transformation. agradecemos por transformação. That we would be different people. Que nós possamos ser pessoas diferentes. We would walk in Para power. que nós venhamos a caminhar em poder. We would walk in the fear of the Nós Lord. queremos caminhar no temor do Senhor. In the name of Em Jesus. nome de Jesus. Holy Spirit, Espírito Santo. we invite you. Nós te convidamos. Vem. Be enthroned on the praises of Seja your people. entronizado nos louvores. We welcome you. Nós te damos as In the boas-vindas. name of Jesus. Em nome de Jesus. Come right now. Vem, agora. Everybody, Todo mundo. pray in the Spirit. Começa a orar em línguas agora.